Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos numa terça-feira. Hoje é dia 28 de janeiro de 2014. Hoje é o dia do portuário e aqui eu quero mandar um abraço assim, ó, logo na abertura, um abraço forte aos meus amigos portuários, porque não existe crescimento do maior porto da América Latina sem o trabalhador portuário, né? Trabalhador portuário que eu conheço muito bem, até porque o meu pai era portuário. E sei o quanto que ele contribuiu para o crescimento do porto, junto com tantos outros portuários. E sei também da dificuldade que os portuários passam também hoje. Tinha uma lei 8.630 de 93, que era uma lei de modernização, que modernizaram os portos e arrendaram para várias empresas. E o trabalhador portuário ficou atrás, não foi ainda investido para que ele se qualificasse e participasse de um porto até então mais dinâmico e globalizado. Nós temos aí o CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, que, a meu ver, com todo respeito às pessoas que passaram pelo CENEP, não mostrou para o que veio, não qualificou esses profissionais. E hoje a gente vê muitos dos portuários, uma das principais, eu diria, ou a principal entidade profissional aqui na nossa cidade, praticamente à míngua. Existem sindicatos, são cerca de, se não me engano, 11 sindicatos ligados ao porto, um dos principais é o Sindaporte, o Sindicato da Administração Portuária, e também o Sintraporte, o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, que, a meu ver, não são tão fortes, não digo para representar, mas para lutar por uma categoria tão importante que é o porto. Não adianta falar do maior porto da América Latina se a gente tem, por exemplo, um porto que não está inserido, não contribui com o crescimento da cidade de Santos. Mesmo assim, a você, portuário, um abraço e parabéns pelo dia de hoje, porque é você, portuário, que colabora com o crescimento e com os vários recordes do Porto de Santos. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, você pode participar via e-mail, horageral@estoucomvocê.com.br, ou o site euestoucomvocê.com.br, ou ligar 3041-6777. Durante o programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Ayrton Cinto, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Ayrton? Prazer recebê-lo aqui, tá? Prazer, nossa, satisfação enorme retornar aqui. O Ayrton Cinto é do Guarujá, um advogado, uma figura muito conhecida aqui na região. Nós vamos conversar com ele sobre a visita do deputado Ricardo Izar no dia de ontem. Parece que algumas emendas parlamentares foram aí viabilizadas através do Ayrton Cinto, lógico, e para conhecimento e a presença do deputado Ricardo Izar. Quero saber alguns questionamentos da cidade do Guarujá, mas antes eu quero convocá-lo para participar nas manchetes dos jornais de hoje me ajudar no comentário. Vamos lá? Bora, vamos embora. Vamos conhecer as principais manchetes de hoje dos jornais nesta terça-feira. Vamos lá. Primeiro jornal estampado aqui é a Folha de São Paulo, que traz como destaque: homicídios caem e roubos crescem em São Paulo em 2013. A redução no número de assassinatos reverte tendência do ano anterior e aproxima estado de taxa aceitável. Agora, Ayrton, eu não consigo entender como que o estado acha taxa aceitável. Tudo bem, até que é interessante, o homicídio é uma boa notícia, os homicídios caem, mas roubos crescem, e principalmente o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a gente sabe que a questão de segurança ela não é uma preocupação só no estado de São Paulo, praticamente em vários estados. Mas São Paulo, como a principal capital, como que você vê a Secretaria de Segurança Pública administrando a segurança no nosso estado? Primeiro, Douglas, eu não acredito que exista índice aceitável. Qual é o parâmetro para o governo do estado de São Paulo chegar a essa conclusão, né? Chegar a esta conclusão em matéria de segurança, ou melhor, em matéria de falta de segurança. O governo do estado de São Paulo, que há 20 anos é dirigido pelo mesmo partido, pelo PSDB, precisa dar uma resposta para a população. Não estou dizendo que é fácil. É fácil a gente ficar do lado de cá e falar assim, a lista é errada, fazer a crítica simplesmente. É difícil dirigir uma casa, né? Dirigir uma TV, imagina um estado, uma cidade. Mas é preciso mais atenção nessa questão e principalmente quais são os parâmetros para estabelecer esses índices, porque nós estamos em ano eleitoral, onde o PSDB vai tentar reeleger o Geraldo Alckmin, que é o responsável pela gestão da segurança no nosso estado, consequentemente nas nossas cidades. Eu acho que precisa mais atenção.
E, principalmente, eu vou puxar a sardinha e a churrasqueira, tudo para o nosso lado, lá para o Guarujá. É preciso atenção para cidades que são hoje vítimas, que sofrem demais com a questão da insegurança. O Guarujá é uma delas, que precisa da atenção do governo do estado, não tem efetivo. A Polícia Militar, os policiais militares lá, Douglas, são verdadeiros heróis. É um efetivo 3 vezes menor do que o de Santos, com áreas territoriais, com uma área territorial que demanda policiamento preventivo e ostensivo 3 vezes maior. Então você vê que há uma disparidade. Os números que a gente estabelece para ver a questão da segurança em Guarujá, comparados com o de Santos, precisa de uma atenção maior do governo do estado. Precisa para o Guarujá, precisa para todas as cidades. Agora, Ayrton, lógico, esses levantamentos são levantamentos que são elaborados através dos boletins de ocorrência, existe todo um mapeamento com relação à criminalidade e essas ocorrências. Será que o comando da polícia, será que o comandante aqui do 6º BPMI, que inclui a cidade do Guarujá, apesar de ter o comandante local, ele não tem esses números, ele não leva esse relato para o seu superior? Eu fico imaginando, você é do 6º BPMI, eu sou o comandante lá do Guarujá. Eu estou com mapeamento para ser, comandante, eu posso conversar com o senhor? Eu estou preocupado. Pois não, vem aqui. O que houve? É o seguinte, sou do Guarujá, estou comandando o Guarujá e olha, os números aqui me deixam preocupado, não tenho efetivo. O que o senhor pode fazer? O que eu penso? O comandante daqui pede uma reunião com o comandante de São Paulo e, se for o caso, uma reunião junto com o secretário de Segurança Pública. Sim, ou seja, ele demonstra a preocupação. Eu acho que isso é o mínimo. Será que não ocorre isso? Eu sei que você não tem procuração para falar pelo comando, muito menos eu, mas eu fico imaginando, né? Alguma providência tem que ser tomada. Mas, Douglas, você imagina porque você tem experiência nessa questão nas coisas públicas e nas ações proativas, que são aquelas que você tenta resolver imediatamente aquele problema, mas principalmente como proativa, tentar visualizar a questão no futuro, planejar para evitar que coisas ruins aconteçam. Essa visão proativa na questão da segurança também não é diferente. E você aí, matou, resumiu maravilhosamente bem. Que a gente tem que... Tem esse ciclo, né? Tem que planejar. Tem que o polícia... E outra, quando a gente fala em segurança, não é simplesmente o giroflex da viatura ou um policial com uma metralhadora numa área de risco, numa área vulnerável socialmente, dizendo, na entrada de uma favela, vamos lá, sem hipocrisia. A questão é a seguinte, a gente precisa atacar a falta de segurança na questão imediata, sim, com policiamento, com efetivo maior, policiais mais preparados, com mais estrutura, mas no outro flanco, aí médio e longo prazo, a questão da educação, da acessibilidade a uma educação boa para aquele jovem que chega lá aos seus 12, 13 anos de idade e começa a balançar para que lado que ele vai. Ou vai para a vida do crime ou vai para a vida do cidadão comum, do cidadão trabalhador. Então, acho que a segurança tem que ser vista sob esses 2 pontos. Ayrton, cito ainda na Folha de São Paulo, tem uma foto aqui lembrando as vítimas da Boate Kiss, que completou 1 ano. E o que é triste, nós lembrarmos 1 ano atrás, que depois desse incidente na Boate Kiss, acabou aí tendo uma grande fiscalização com relação às danceterias, às boates, aos clubes, com relação ao AVCB, que é aquele auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Ou seja, por que será que no nosso Brasil, e o telespectador tem toda a liberdade de participar também, ligando no 30416777, esperam acontecer o pior para tomar as providências? E eu vou mais longe. Eu conversava com o Gilberto, que já foi policial militar, ele tem uma empresa de segurança aqui na cidade de Santos. Ele falou, Douglas, e não adianta você colocar qualquer tipo de segurança. Será que o segurança, ele sabe como manusear um extintor, né? Será que ele sabe dar a segurança devida? O Gilberto fez um comentário interessante. Quando você tem alguns seguranças que estão de preto, ele acaba se misturando entre as pessoas. Então, o segurança deveria ter um tipo de vestimenta muito mais, tipo um verde-limão, fluorescente, para que ele tivesse destaque. Se a gente precisar de alguma coisa, o segurança está lá próximo. E é triste o número de vítimas com relação a Boate Kiss. Você que frequenta o Guarujá, convive no Guarujá, observou alguma postura por parte da Prefeitura ou da Corpo de Bombeiros na vistoria desses locais onde tem uma grande concentração de pessoas? Diretamente não. Não acompanhei nenhum tipo de ação da Prefeitura nesse sentido. Mas quero crer que esse exemplo, essa tragédia, isso não é um exemplo simplesmente, né? É uma tragédia. Triste tragédia. São 240 famílias, mais ou menos, que foram marcadas para sempre com essa tragédia, com essa situação aí. Você tocou bem no assunto. É uma cultura errada que o brasileiro tem
de não cuidar das questões de forma preventiva. Colocar tranca depois que ela foi arrombada. Exatamente, é isso, exatamente isso. Isso serviu de um exemplo que ruim para as famílias, péssimo, triste para quem assistiu, péssimo para as famílias, mas houve um movimento no país inteiro por essa adequação nas questões, não só nas questões das casas noturnas, nas baladas, enfim, mas também em prédios públicos. Essa questão a gente precisa tocar. Será que as prefeituras cumprem a lei que elas determinam para os seus próprios públicos? Será que todos os prédios públicos, por exemplo, no Guarujá, estão adequados para a acessibilidade? Tem o laudo do bombeiro? Tem alvará para poder funcionar? Esse questionamento aí cabe uma fiscalização ou, de repente, um questionamento por parte do Legislativo, cobrar do Executivo essas respostas. Porque se a gente parar para pensar, as cidades, as administrações, elas possuem próprios públicos, que são as escolas, são os postos de saúde, os hospitais, e esses precisam também ser adequados à segurança. Principalmente estes, né? Para não ter aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau. Parte do exemplo. Eu não posso cumprir, obrigar que você cumpra ou fiscalizar o cumprimento de uma obrigação que eu, como gestor público municipal, imponho a você, munícipe, você, contribuinte, se eu mesmo não faço isso. Se o Procópio Ferreira, por exemplo, tem aí uma saída de emergência adequada, eu não estou aqui acusando, estou relatando, eu não sei, né? Ou seja, um grande número de pessoas, os shoppings, se tem uma saída de emergência. Eu estou preocupado com o estádio, a obra. Eu fui pessoalmente com uma câmera verificar a questão da obra do estádio, da reforma do estádio lá no Guarujá, para receber aí, para ser sede ou subsede, na verdade, de uma seleção na Copa do Mundo, que até agora não se definiu. Sim. Era a Suíça, agora é a Bósnia, mas a Bósnia não firmou formalmente a sua vinda para cá. Eu fui até lá, eu fui acompanhar. Como munícipe, como advogado, como político, fui acompanhar e fiquei uma manhã lá, andando lá pelo estádio. E também me preocupa a questão, porque esse estádio certamente, espero eu, deva ser utilizado para movimentar a questão do esporte na cidade, esporte como inclusão. Ali vai ser um próprio público que pode sim e deve ser um instrumento de inclusão social junto às comunidades, trazer o jovem para cá. Será que essa obra sendo feita a toque de caixa aí para se adequar ao tempo para receber, será que está sendo cumpridas as normas de acessibilidade, de segurança? Esse questionamento você fez como munícipe? Você fez o questionamento da prefeitura? Não, eu fiz eu fui até lá, eu verifiquei, coloquei no meu Facebook e abri o debate para a gente discutir. Obviamente, se aparecer alguma coisa, eu ainda estou investigando isso. Se a gente conseguir detectar alguma coisa nesse sentido, que foge à lei e foge a essas questões de acessibilidade, principalmente, como eu te disse, e de segurança, aí nós vamos tomar as medidas legais cabíveis. Certo, então. Deixa eu ver aqui a outra parte da Folha de São Paulo, mais notícias. Vovôs sarados, interessantíssimo, né? Ou seja, considerado esporte para jovens, surf atrai idosos em busca de mais saúde. Aí é que está o meu amigo Ayrton Cinto, amigos do Hora Geral. Sabe quem é esse senhor aqui? É o Francisco Aguiar e ele tem 70 anos. Sabe onde é que ele está? Na praia, na Orla de Santos. Que legal. Essa foto é aqui de Santos. E isso mostra o quanto que a longevidade, com qualidade de vida, está presente na nossa população. Por mais que nós sempre estamos criticando alguns pontos essenciais que se arrastam, como a segurança, a saúde, por exemplo, tem o contraponto. Sim. E esse é um verdadeiro jornalismo, de mostrar também que existe aí uma prática esportiva de quem quer curtir mais a vida. Você imaginou 70 anos, 20 anos atrás, você imaginou uma pessoa idosa com 70 anos pegar onda? E olha, que ele está sozinho, ele está quase se equilibrando, né? Olha só, e a expressão, isso eu acho lindo, muito lindo, é emocionante. Está descobrindo a vida. E Douglas, tem uma questão, a gente acabou de falar do esporte como inclusão social para o jovem, para não deixar de escambar aí para a vida do crime. Para as drogas, né? O esporte tem a ver com a inclusão social do idoso, porque chega um certo momento na vida do idoso que ele é excluído, sim, da sociedade. E o esporte é uma forma também, olha só, eu estou vendo isso daí, esse raciocínio veio agora na minha cabeça. É uma forma de você não incluir, mas uma forma de você reincluir o idoso na sociedade com a prática esportiva. Isso aí, essa foto fala por si, né? Você sabe que quando você fala nessa inclusão do jovem nos esportes, cabe às prefeituras, e eu não tenho essa informação, mas eu tenho a certeza que é real, existem verbas estaduais e federais para que projetos sejam implantados. O que eu sempre comentei é que às vezes a gente recebe representantes do governo federal, governo do estado,
que são cortejados. Nesse momento, é a hora de Sim. apresentar um projeto. Eu percebi que você foi ligeiro com relação ao Ricardo Izaro, deputado que teve aqui. Você já quis pegar algumas emendas para o Guarujá. Isso é correto, entendeu? Claro. Ah, mas é porque terá que no futuro o Ayrton Sinto ele tem pretensão política? Que tenha, mas ele trabalha, ele está mostrando. A gente tem que perder um pouco essas críticas. Ah, trouxe uma verba parlamentar porque vai ser candidato. Pô, quem vai julgar é a população. Sim. A postura dos políticos que se apresentam hoje, aqueles que já são, aqueles que serão, é a população que vai conferir, né? E voltando com essa foto, achei genial. Aqui o secretário, só uma foto de cima que é um contraponto de uma boa notícia, de uma bela de uma foto. O secretário de Segurança Pública defende os PMs que balearam o manifestante e aqui mostra, olha só, o que foi apreendido com esse jovem. Estilete, aqui são 2, tem uma chave de grifo, celular, aqui é gasolina, máscaras, tudo isso com esses manifestantes, que eu não quero nem misturar manifestantes com esses vândalos que tumultuaram no protesto no último domingo. Deixa eu ver agora o estado de São Paulo, a manchete do estado de São Paulo. Dilma dá 290 milhões a Cuba e vê parceria de primeira ordem. É lógico, até eu ficaria contente se eu recebesse um dinheiro como esse. E aí eu quero pontuar a minha decepção com relação a essa parceria com Cuba. Douglas, você não gosta dos cubanos? O que você tem contra eles? Não tenho nada contra os cubanos. Nunca fui em Cuba. Tem um show belíssimo do Simply Red que foi feito em Cuba. Tenho amigos que foram para Cuba e falaram que a ilha é belíssima. Não sei se você conhece Cuba, entendeu? Não tenho nada contra Cuba. O que eu tenho contra é essa parceria. Nós temos tantos problemas, principalmente na área portuária, e eu vejo a presidente da República doando, que aqui está, dá do verbo dar, né? Ela não está emprestando, ela está dando 290 milhões de dólares a Cuba e vê parceria de primeira ordem. Lógico, esse investimento com relação ao porto em Cuba. E hoje, o dia do portuário, na abertura eu falei rapidamente, da falta de investimento nos nossos portos, né? Da falta de investimento no trabalhador portuário, e a gente vê uma presidente do Brasil doando 290 milhões de dólares para Cuba. Eu não sei se o Ayrton Sinto tem essa informação. Qual é essa contrapartida? Porque o dinheiro é do BNDES. E o BNDES é dinheiro do brasileiro. É nosso. Nosso, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Exatamente. Entendeu? Então, o dinheiro do BNDES que está desenvolvendo socialmente Cuba. E aí, de novo, puxando a sardinha para o nosso lado. A margem esquerda, que eu me nego a chamar de margem esquerda do Porto de Santos, é o nosso porto, né? O Porto de Guarujá. Exatamente. Eu me nego a chamar. Aliás, fazer uma homenagem, você lembrou muito bem, uma homenagem ao portuário. A grande massa trabalhadora lá de Vicente de Carvalho, principalmente, são de portuários nativos e grande parte de portuários aposentados. Vicente de Carvalho, aquela parte ali perto do porto, Paicará, a prainha. Tem até uma vila ali de estivadores ali em Vicente Carvalho, né? Tem. E é uma categoria que ajudou a construir, não só o distrito, mas... o Brasil. Você falou muito bem, parabéns por ter lembrado. Eu confesso a você que eu não sabia que hoje era o dia do portuário, mas já aprendi hoje com o Douglas. Dia do portuário. Agora, eu também quero para o Guarujá. Se ela deu do dinheiro do meu, do seu e do pessoal que está aqui, e de quem está nos assistindo aí em casa, dos nossos impostos, nossos contribuintes, ela doou, ela deu, ela emprestou 290 milhões de dólares, eu também quero para o Guarujá, eu também quero 290 milhões de dólares, eu e toda a população do Guarujá de Vicente de Carvalho, para poder modernizar a margem esquerda, que é o porto de Guarujá, porque isso é inadmissível. Se ela não provar, eu espero que a nossa presidente Dilma prove que haverá uma contrapartida política e social nesse sentido também, não uma contrapartida ideológica. Isso é inadmissível. Marcão, dá para colocar outra parte do estado de São Paulo? Acho que a foto fica melhor. Não dá. Volta, por favor. Isso. Pode deixar na tela essa manchete? Eu vou ler rapidamente, porque eu fiquei indignado com esse tipo de notícia. A presidente Dilma, ela anunciou em Cuba que o Brasil vai financiar mais 290 milhões de dólares para a implantação da Zona de Desenvolvimento Especial do Porto de Mariel e disse ter orgulho em se associar ao país, informa a enviada especial Vera Rosa, do Estado de São Paulo. O novo crédito vai se somar a 802 milhões de dólares já emprestados por meio do BNDES. Dilma
participou da inauguração da primeira etapa do porto e chamou de injusto o bloqueio imposto pelos Estados Unidos. O Brasil quer se tornar parceiro econômico de primeira ordem de Cuba, afirmou. Então, essa foto, pode deixar a foto no ar? Pode deixar a foto. O que me causa, aí eu quero falar como jornalista e como cidadão brasileiro, é a alegria da presidente em estar emprestando um dinheiro que é do brasileiro para Cuba. Aí eu vou mais longe. É Cuba, podia ser em Kobe, no Japão, podia ser na Antuérpia, não importa onde. O importante é que eu espero, quanto brasileiro, o investimento no meu país. Isso é o que eu espero, investimento no meu país. Bom, aí fica por conta do telespectador, do cidadão, entender melhor esse tipo de parceria. Lembrando também que no Mais Médicos, que é um programa do governo federal, muitos médicos estrangeiros, alguns de Cuba, né, também já estão trabalhando aqui com altos salários. E o que me causa estranheza, Ayrton, é que parece que eu não sei explicar direito, parece que o médico cubano ganha cerca de R$ 2.500 lá em Cuba. O salário é muito baixo. Muito baixo. E eles estão ganhando aqui cerca de R$ 10.000. Parece que uma parte daquilo que eles ganham, eles são obrigados a devolver para o governo cubano. Essa é uma informação que eu tenho. Não sei se você detém essa informação. Eu tenho também essa informação. E isso é mais uma situação muito preocupante. Porque não que o médico não possa vir trabalhar, porque um dos grandes problemas, ou talvez o maior problema de acessibilidade à saúde pública é a falta de médicos, principalmente especialidades. No Guarujá, nós sofremos demais com a falta de pediatra. As mamães lá no Guarujá, acho que isso é geral. Agora, você pagar o médico, porque você que está pagando, viu, Douglas? Lógico, eu estou pagando, nós, o telespectador... O telespectador... Estamos todos pagando esses médicos. E pelo acordo com Cuba, com o governo de Cuba, parte desse dinheiro vai para o governo. Quer dizer que nós estamos colocando dinheiro no governo de Cuba, no tesouro, no cofre do governo cubano. Nós, contribuintes, estamos financiando aí desenvolvimento social e econômico em Cuba. Eu não sou contra isso, mas tem prioridades. Vou dar um exemplo, de novo, a nossa querida Guarujá e Vicente de Carvalho. Nós temos um déficit habitacional de mais ou menos 25 mil moradias. Nós temos 300 mil habitantes, 100 mil no Guarujá, 1/3 moram ou em morro, ou em favela, ou em área sem regularização fundiária, no mangue, numa palafita. 100 mil pessoas, nas nossas contas e estudos, isso não é um chute, a gente tem estudos sobre isso, mas 25 mil moradias. 25 mil moradias, com R$1 bilhão, a gente não só constrói todas elas, e a gente consegue construir ao redor, ou implementar ao redor, também situações de desenvolvimento social ao redor dessas comunidades recém-criadas, né? Esses projetos habitacionais. Então, o que ela deu para Cuba era possível tornar a cidade do Guarujá sem nenhuma favela e sem nenhuma pessoa morando numa palafita. Só para a gente estabelecer um parâmetro. E só para estabelecer outro parâmetro, ontem quem esteve aqui foi o Zé Manuel, jornalista, engenheiro. Ele está lançando o livro Despoluindo os Trilhos, né? Ou seja, um investimento que ele julga importante na rede ferroviária, que não tem nenhum tipo de incentivo por parte do governo federal. Ou seja, segundo ele, se houver um investimento na rede ferroviária, no sistema ferroviário do país, nós diminuiríamos não só a poluição, como o número de veículos pesados nas rodovias. Né? Algo que os Estados Unidos... E o frete cai, logicamente. Aí o preço da batata na mesa ali da dona de casa também cai. O que tem a ver o trilho com a batata na sua mesa? Tudo. Aliás, fazer uma crítica assim, fazer uma lembrança, na verdade. O partido da presidente Dilma, quando entrou no governo, o PT, aí o primeiro mandato do presidente Lula... 2003. Eu me lembro disso. Eu já acompanho política, faço política há muitos anos e me lembro perfeitamente disso. Uma das promessas era recuperar o sucateamento da malha ferroviária brasileira e na ponta do lápis eles provaram que seria bom, e é bom e será bom o dia que alguém resolver fazer. E até hoje... Nada. Continuando aqui com as manchetes, o argentino pode comprar só $2.000 por mês. Isso é uma forma de ter uma certa flexibilização da economia. A mesma foto que a Folha mostra, o Estadão também, Santa Maria, e a marca da tragédia, né? Dali a lembrança das vítimas da Boate Kiss. Foi legítima defesa, afirma secretário, sobre baleado em ato. Vamos fazer o seguinte, tem mais jornais, mas são 7h23. Deixa eu ver se o Edson me autoriza chamar o intervalo comercial, para a gente não estender muito no bloco.
Aí, na sequência, eu chamo os outros jornais locais. Pode ser, lá, Edson? O Edson falando aqui no ponto, diz que tudo bem. Então, foi o seguinte, o Ayrton Cinto, o advogado, vai continuar com a gente. Vamos falar ainda do Guarujá. Tem apenas os jornais locais. Eu volto já, depois do intervalo, com o Hora Geral. É rápido.